Fala aí galera, beleza? Vamos fazer uma revisão sobre fórmula estrutural plana e outras maneiras de representar os compostos orgânicos, como a fórmula estrutural plana condensada e a fórmula em bastão. Beleza? Então aqui eu tenho uma fórmula estrutural plana que eu quero que vocês confiram depois se todos os átomos estão fazendo o número de ligações que realmente eles devem fazer. Então, para isso, vocês precisam de alguma informação. Primeira informação, carbono, ele está presente no grupo 14 da tabela periódica, então ele tem 4 elétrons na camada de valência, então por isso ele vai fazer 4 ligações covalentes para se estabilizar, correto? Aí vocês conferem aí se todos estão fazendo 4 ligações. O oxigênio, ele está no grupo 16 da tabela periódica, então 6 elétrons na camada de valência, precisa de mais 2, então ele faz mais 2 ligações covalentes para se estabilizar. E o hidrogênio, que tem a sua distribuição eletrônica 1s1, que para ficar igual ao gás nobre aéreo com 2 elétrons, ele precisa fazer mais uma ligação covalente. Então confiram aí, segundo essas informações, está todo mundo fazendo o número de ligações que realmente os átomos precisam fazer para se estabilizar. Além disso, o que a gente pode tirar aqui dessa forma molecular também? Esse carbono aqui, ó, que eu estou colocando com asterisco, junto com esses outros 2 carbonos, eles são carbonos que apresentam hibridização do tipo sp. Então, toda vez que eu tiver um carbono fazendo 2 duplas ligações, como esse aqui, ou fazendo uma simples e uma tripla ligação, esses carbonos apresentam hibridização sp. São carbonos que possuem 2 ligações sigmas e 2 ligações π. Correto? Na dupla, uma é π e a outra é sigma, então aqui eu tenho 2 π's e 2 sigmas. Quando a ligação é simples, essa ligação é do tipo sigma, e quando eu tenho uma tripla, eu tenho 2 π e uma sigma. Tranquilo? Eu tenho esse carbono aqui, ó, que eu vou representar por um triângulo, esse aqui, mais esse e mais esse aqui, são carbonos com hibridização sp2. São carbonos que apresentam 2 simples ligações e uma dupla. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3 ligações sigmas e uma ligação π. O restante, todos os outros carbonos apresentam hibridização sp3, que são aqueles carbonos que fazem 4 ligações sigmas. Tranquilo? Beleza, vamos para o próximo. Nesse próximo slide aqui, nós vamos transformar a fórmula estrutural plana do slide passado em fórmula estrutural plana do tipo condensada, que vem a ser uma fórmula estrutural plana do tipo condensada. É aquela na qual, se eu tiver fragmentos repetidos numa molécula, eu posso juntá-los numa única representação. Por exemplo, esse carbono aqui, ele está ligado a 3 radicais metil, 3 radicais CH3. Então eu posso representar esse carbono, entre parênteses eu coloco o radical metil que está ligado nele, e fora do parênteses o número de vezes que esse radical aparece na fórmula. Aí ele está fazendo uma ligação com o CH2, mas só que o CH2 aparece 2 vezes, então eu posso colocar o CH2 entre parênteses e o número 2, que é o número de vezes que o CH2 aparece. Aí eu continuo CH dupla, C dupla, CH. Quando chega aqui no C dupla O, na forma estrutural plana condensada eu não preciso representar a dupla ligação, já coloco aqui ó, CO, beleza? Aí eu tenho CH2
Tenho 2 carbonos seguidos, então eu posso colocar o carbono entre parênteses e o número de vezes que ele aparece na fórmula. Aqui eu tenho CH ligado a um grupamento hidroxila, a um OH, então não preciso colocar essa ligação, posso juntar o grupamento hidroxila aqui do CH. E depois o último carbono que está ligado a um oxigênio por uma dupla ligação e a um hidrogênio, que a gente costuma representar na condensada como a sequência CHO. Então essa aqui é a forma estrutural plana condensada da estrutura acima. Agora vamos transformar a fórmula estrutural plana em fórmula em bastão, que é a forma mais utilizada nos livros, né? Em artigos científicos, também conhecida como bond line. Beleza. Nessa fórmula em bastão é aquela como a gente representa a sequência de carbonos com esse zigue-zague aqui, onde cada extremidade e cada vértice é considerado um átomo de carbono. Lembrando que os carbonos com hibridização sp, que são esses 3 aqui que nós vimos lá no primeiro slide, eles obrigatoriamente têm que ser desenhados com uma geometria adequada, que no caso deles é a geometria do tipo linear. Tá legal? Então, quando eu tenho aqui 2 duplas seguidas, eu não posso desenhar assim, ó. É errado desenhar dessa forma. É errado. Eu tenho que desenhar, o carbono está aqui no meio, ó, e as ligações na mesma direção, porque é a geometria linear. Da mesma maneira, quando eu tenho uma simples e uma tripla, eu não posso desenhar dessa maneira na fórmula em bastão, porque esse carbono apresenta geometria linear, então eu tenho que desenhar dessa maneira, com as 2 ligações, tripla e simples, na mesma direção. Então, vamos começar por essa extremidade aqui da esquerda. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos antes de chegar no carbono sp. Então, esses 5 carbonos eu posso desenhar em zigue-zague, né? Então, vai ter 2, 3, 4, 5 carbonos. Nesse segundo carbono aqui, ó, eu tenho 2 ramificações CH3, 2 radicais CH3, que eu vou colocar eles para cima, porque esse vértice aqui está voltado para cima, então as ramificações para cima. Se tivesse nesse carbono aqui, ficaria para baixo, como nós já vimos aí na sala de aula. Aí chegou no carbono, agora vai chegar no carbono sp, então eu vou ter que colocar essas 2 duplas na mesma direção, ó, com geometria linear. Beleza? Aí vem aqui, ó, o C dupla O, continua com o zigue-zague, porque eu não tenho mais carbono sp, e chegou novamente nos 2 carbonos sp. Então eu vou desenhar na mesma direção as ligações, ó. Aí eu tenho aqui esse carbono com uma hidroxila. Aqui eu tenho C dupla O, e esse hidrogênio eu posso representar ou não, tá? Aqui fica a escolha de vocês. Vamos conferir se está tudo com o mesmo número de carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos, mais as 2 ramificações. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbono, mais as 2 ramificações. Então está correto aqui essa fórmula em bastão, tá? Representando a forma estrutural plana do composto. E agora nós vamos treinar como que eu consigo descobrir a fórmula molecular de uma substância através da fórmula em bastão. O que seria a fórmula molecular? Essa molécula tem carbono, mas quantos? Tem hidrogênio, quantos? Tem oxigênio, quantos? Eu tenho que descobrir quantos átomos de cada elemento químico eu tenho nessa molécula. Então, começando aqui pelo carbono, eu vou ter um carbono, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos. Então, vem aqui e coloco 15 embaixo do carbono. Hidrogênio a gente deixa para contar por último. E oxigênio, essa molécula apresenta 3 oxigênios. Perfeito? Agora, para contar os hidrogênios, a gente tem que lembrar que carbono vai estar sempre fazendo 4 ligações covalentes. Por exemplo, essa extremidade aqui é um carbono, eu estou vendo só uma ligação dela na fórmula em bastão. Mas carbono não faz uma ligação, carbono faz 4 ligações. Então quer dizer que aqui eu tenho que entender que eu tenho mais 3 hidrogênios. E por aí vai. Por exemplo, esse carbono aqui, ele está fazendo uma dupla e uma simples, 3 ligações. Então quer dizer que tem mais um hidrogênio aqui. E aqui, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com mais uma, 2. Então eu tenho que entender que já tem mais 2 hidrogênios aqui. Perfeito? Vamos fazer isso em todos os carbonos. Eu tenho 3 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho mais 3, 6. Mais 3, 9. Aqui eu não tenho hidrogênio nenhum, porque eu já tenho as 4 ligações do carbono sendo representadas. Então 9 até agora. 10, 11, 12, 13. Aqui está faltando um 14. Aqui já tem as 4 ligações. 15. Aqui já tem as 4 ligações. 16, 17. Nesses 2 carbonos já tem as 4 ligações. Aqui eu tenho mais um, 18. 19. 20. Então eu tenho um total de 20 hidrogênios. A fórmula molecular dessa molécula então vai ser C15 H20O3. Mais uma transformação dessa para a gente treinar, agora com a molécula do etinil-estradiol, que é um dos componentes encontrados em anticoncepcionais. Ele tem também carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos contar os carbonos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então um total de 20 carbonos. Oxigênio, nós temos esse daqui e esse daqui, 2 oxigênios, e vamos contar os hidrogênios da mesma maneira que nós contamos na fórmula anterior. Então eu tenho aqui um hidrogênio, aqui eu não tenho 2, 3, 4, nesses 2 eu não tenho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nesse eu não tenho, nesse eu não tenho, 20, 21, nesse eu não tenho, nesse eu tenho 3, 22, 23, 24. Então C20, H24O2 é a fórmula molecular do etinil-estradiol. E agora, para terminar, a mesma coisa, vamos descobrir a fórmula molecular da cloroquina, né? Que é a molécula aí que estão falando que é um potencial medicamento para combater o coronavírus. Correto? Então essa molécula, ela apresenta átomos de carbono, de hidrogênio, de cloro e nitrogênio. Beleza? Então vamos lá. Quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então ela tem aqui 18 carbonos. Hidrogênio, vamos sempre deixar por último. Cloro, apenas um átomo de cloro. Nitrogênio, nós temos 1, 2,
2 e 3. 3 nitrogênios, então vamos colocar um 3 aqui embaixo. O cloro, eu não preciso colocar esse 1, é só deixar sem número, mas se quiser colocar também não tem problema. Agora vamos contar o hidrogênio da mesma maneira, né? Esse carbono aqui já está fazendo as suas 4 ligações, ó, uma com cloro, uma dupla e uma simples, então ele não tem hidrogênio. Aqui eu vou ter 1, mais 1, 2, 3. Nesses 2 carbonos eu não tenho, nesse aqui eu também não tenho. 4, 5, 6, esse que está ligado aqui é o nitrogênio. Tem um aqui, 7, com mais 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 com 3, 21, 21, 22, 23, com mais 3, 26, então um total de 26 hidrogênios. A fórmula molecular da cloroquina, então, é C18H26Cl N3. Tranquilo? E daqui a pouco eu vou estar dando sequência à matéria para a gente não perder aí o que a gente já construiu durante a semana. Valeu e um abraço.